Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, nesse dia 1º de janeiro de 2024. Feliz por você estar acompanhando aí a nossa programação, já nessa nova formatação, né, da programação da Band, da programação da Arapuã para você. E a gente aqui no nosso primeiro Frente a Frente de 2024, entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, que está dizendo tudo aí, resolveu começar o ano de 2024 sem segredo para ninguém. Presidente, vamos voltar um pouco sobre o trabalho da Assembleia. Você marcou um tanto quanto em relação a 2023 as tais sessões itinerantes. Isso é só para gastar dinheiro, presidente, da Assembleia? É só um passeio que não efetivamente, qual é o retorno que dá para o município, para a região, essas sessões itinerantes? Eu acho que a política pública mais importante da Casa das Pessoas são as sessões itinerantes. Uma coisa fabulosa, fantástica. Quando a Assembleia chega numa cidade da Paraíba, agora quando a gente foi em Patos, foi em Cajazeiras, em Sousa, em Conceição, em Itaporanga, em Santa Luzia, a cidade literalmente para. A imprensa dá total cobertura. Os deputados e deputadas têm a oportunidade de conversar com o povo de cada cidade, da região, porque vem prefeito de toda a região ali para participar, vereadores, lideranças. Então, cada um de nós aprende muito nessa sessão de liderança. Compreende a essência de cada região, conhece a miúde cada situação, a sua particularidade. A gente escuta o povo questionar, criticar, sugerir determinados procedimentos do Estado. Isso é muito importante. Mas na prática, sai algum suco disso aí? Sai um relatório do diagnóstico de algumas regiões, iniciativas legislativas, projetos específicos para esses gargalos? Total. A gente emendas. Coloca tudo aqueles projetos que tem relevância na região são colocados em pautas. Aqueles problemas maiores e cruciais de cada região a gente traz para o debate e encaminha para os órgãos que possam, em tese, resolver esses problemas. Agora mesmo que eu tive em Conceição, em Itaporanga, amanheci o dia de 6 horas da manhã com o deputado Nilson. A gente foi lá no canal Norte, né, vendo aquelas águas passando lá para o Rio Grande do Norte, e elas estão a 17 quilômetros da Paraíba, aliás, do Riacho Sapo, se não me engano, o Riacho Sapo dentro da Paraíba, 17 quilômetros, né, que está a fronteira bem pertinho. E isso aí vai resolver definitivamente a questão hídrica de todo o Vale do Piancó. Então, 17 quilômetros de adutora, uma obra um valor de 200 e poucos milhões, que já está no nosso orçamento, que já foi anunciado pelo presidente Lula, está no PAC, uma obra relativamente barata pela grandeza e pelo benefício que ela vai trazer, beneficiando 19 cidades do Vale do Piancó. Então, eu fui lá compreender, saber como é que é. A água entra no Riacho do Sapo, né? Depois vai até o sul de Curemas, pereniza o rio Piancó. É uma obra fantástica. Então, como esta situação, eu vi em outras regiões também, problemas cruciais que o povo quer solução. Então a gente já fez esse debate, já encaminhamos para o E vocês batem na porta do governo, seja federal, principalmente estadual, porque a gente começou a nossa conversa dizendo o seguinte: olha, o governo reconhece que a gente ajuda o governo com projetos importantes para Paraíba, fazendo que se aprove rápido. Mas a população pode pensar o seguinte: uma Assembleia que ajuda muito o governo pode não ajudar muito a população, porque está ligada muito mais nos interesses do governo do Estado do que na própria população. Vocês pegam pauta da população, tem gente que está acompanhando a gente, certamente está ali esperando nomeação em concurso, ou servidor público com reajuste, enfim, e vocês batem no governo, ou essa relação acaba diminuindo o potencial de Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia Legislativa tem sido uma interlocutora nata dessas demandas. No que se refere a concurso público, a gente recebe as categorias semanalmente. As pessoas que querem entrar no governo, dizendo que foram aprovados, que o governo precisa atender, e também as categorias que já entraram, que querem PCCR, querem melhorias salariais. Isso tem uma pauta permanente na Casa das Pessoas e a gente é protagonista dessa pauta, como também interlocutor entre as reivindicações e o próprio governo. Isso tem sido muito salutar para a Assembleia enquanto poder. Quanto à questão que a gente está, de certa forma, alinhado ao governo, à base do governo, principalmente, é porque esse governo é um governo que faz políticas públicas de interesse do povo da Paraíba. Governo que tem obras estruturantes, como eu falei aqui,
a doutora da Transparaíba, a doutora da Cariri, a doutora do Brejo, que somando as três dá quase 1,5 bilhão de investimento só em segurança hídrica. Então ninguém pode ficar contra um governo que faz tantas obras importantes e uma política pública tão importante como esta. Além desta, tem a política pública, por exemplo, das estradas. Quando a gente vai para São Bento, ou Catolé do Rocha, a gente sai da Paraíba, entra no Rio Grande do Norte, entra na Paraíba e você conhece, apesar de não ter as placas, pelo asfalto. Quando está dentro da Paraíba, o asfalto é bom. Quando sai, o asfalto não está tão bom assim. Então a Paraíba hoje tem uma malha rodoviária muito importante. Tem algumas cidades que ainda precisam melhorar? Tem. Tem algumas rodovias que precisam ser recuperadas? Tem. Não está 100%? Está não. Mas o governo tem feito muito nesse campo também de rodovia na Paraíba. E no campo da educação, em termos de reforma, de aquisição de equipamentos para a educação, de melhoria na educação, isso é um fato. No campo da saúde, com a construção de hospitais, equipando hospitais com o que tem de melhor no Brasil em termos de tecnologia, isso também é fato. Esse metropolitano tem feito milagres, literalmente milagres, né? E tem feito carreira solo, porque os prefeitos, por exemplo, a prefeita da minha terra, a minha esposa, Eliane, que referenciou, o que é referenciar? Colocou um pedaço do dinheiro da saúde de Pocinhos para Campina Grande e para João Pessoa. E a gente tem dificuldade de conseguir o atendimento via João Pessoa e via Campina Grande. E nós não colocamos um centavo para o governo do estado, mas o metropolitano é que tem salvado esses atendimentos de Pocinhos. Isso acontece em toda a Paraíba. O metropolitano, sem receber o que deveria receber de João Pessoa e de Campina Grande, tem atendido, mesmo sem o recurso necessário, a toda a população desses municípios paraibanos, com excelência e com eficiência. Isso tem acontecido também no trauma de João Pessoa, como também no trauma de Campina Grande e agora recentemente no HC de Campina Grande, que presta um relevante serviço a toda aquela região, mesmo sem os municípios repassarem dinheiro para eles. Presidente, falar em repasse de dinheiro, a Assembleia Legislativa da Paraíba é cara. Vamos falar em gestão administrativa financeira sua na frente da Assembleia. É pesada a Assembleia Legislativa da Paraíba para o paraibano pagar? Que medida você tem adotado para tentar reduzir isso? Olha, a gente tem feito um trabalho na Casa das Pessoas de enxugamento de despesa. Nós só temos 5 contratos. Não sei se eu vou conseguir me lembrar. Nós temos a televisão, né? Nós temos a mídia, né? Que é a agência de publicidade. Nós temos um contrato com impressoras, tem a parte de limpeza e temos uma outra aí que eu não estou lembrado. São só apenas 5 contratos. Serviços privados. O resto faz lá dentro. O resto é tudo feito pela Casa das Pessoas, é gasto com as coisas administrativas e com funcionário, tá certo? Agora, se você for comparar o gasto da Assembleia com os estados vizinhos, por exemplo, o duodécimo da Paraíba é menor do que o duodécimo do Rio Grande do Norte. Agora lá tem 24 deputados, aqui são 36. Então lá tem um duodécimo maior do que o duodécimo da Paraíba, tá certo? Se a gente fizer uma comparação com os outros estados, nós estamos dentro de um patamar realmente abaixo em termos de gasto com outros estados. Agora, você diz assim, é barato? Não. Mas o preço da democracia não é barato. A democracia precisa conviver com um fortalecimento dos poderes. Quanto mais os poderes fortes, mais a democracia se torna mais firme e cada vez mais a gente pode contribuir com um Brasil melhor, mais democrático e mais justo para todos. Tem um debate sobre redução de número, com base na quantidade populacional, de redução de número de deputados federais e também com alguns, efeitos cascatas para a Assembleia. Esse risco você já tirou do debate? Não, isso é um debate nacional que está dentro da Constituição com relação ao censo, né? O que você acha isso? Só que esse censo, principalmente esse que foi feito agora, me perdoa a franqueza, me perdoa o IBGE, mas esse censo não representa de forma nenhuma a realidade nem da Paraíba, nem dos municípios. Como é que você consegue ver isso, presidente? Todos os municípios paraibanos reclamaram do censo. Todos, sem exceção, reclamaram do censo. Porque existiram alguns boatos, existiram algumas falas que as pessoas se esconderam do IBGE. Por exemplo, existia uma conversa que se você tivesse Bolsa Família e tivesse
um parente, uma pessoa dentro da casa que já tivesse, você ia perder. Enfim, houve um monte de boatos, de conversa, que alguns verdadeiros, porque tem irregularidades o Bolsa Família, por exemplo. Houve um corte. Deixa eu lhe contar uma história. Um exemplo, por exemplo. Uma cidadã era viúva, ou é solteira. Aí arrumou um namorado e vive com o namorado 5 anos. E esse namorado, como era solteiro também, tinha Bolsa Família. Aí quando se juntou os dois, tá certo? Só pode ficar um numa casa. Aí ele correu do IBGE como o diabo correu da cruz. Então ele não apareceu. De forma nenhuma ele quis ser entrevistado. Porque ele sabia, se fosse entrevistado, ia perder o Bolsa Família. Então é uma situação nova. E como esse caso, tem N casos no Brasil todo, né? O que fez reduzir, então, você está dizendo? Reduziu consideravelmente. Consideravelmente. Mas porque vocês formalizaram esse debate ou... Fizemos esse debate. As cidades que perderam população, houve um questionamento jurídico, está havendo esse questionamento jurídico, porque muitas cidades vão perder um percentual do FPM, né? E de forma injusta, porque a população existe. Agora, o medo de perder o Bolsa Família, isso é um dos motivos. O medo de perder o Bolsa Família foi que ocasionou essa redução de população e, consequentemente, a redução do FPM. Como é que você avalia o 2023 do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo bom, que ainda não atende à minha expectativa. Eu acho que Lula precisa fazer mais, mas está vencendo as dificuldades. É um governo que sofre bastante no diálogo com o Congresso Federal, com o Senado e com a Câmara Federal. Ele perde muitas energias nesse diálogo, nessa conversa. Infelizmente, só resolve as coisas mais fortes se o próprio Lula, participar desse debate. O entorno de Lula ali fica conversando com os líderes e tal, mas se Lula não entrar, não resolve. Então isso ele gasta muita energia com esse debate com os poderes. E isso é ruim para a gestão, porque Lula devia estar gastando suas energias somente enquanto gestor, enquanto presidente, e não com esse debate permanente com o Congresso, Câmara Federal e Senado. Mas ele, no geral, tem sido um grande governo, que já está começando a mostrar força na questão da economia. O agro tem reagido bem, a economia tem reagido bem, e, enfim, a gente começa a ver que as políticas públicas implementadas pelo presidente Lula vai cada vez mais construir um país melhor e mais justo para todos. Agora, a minha expectativa é que ele pudesse fazer nesse momento mais ainda. Mas eu estou tendo a paciência devida para que a gente possa cada vez mais contribuir para que Lula possa fazer um Brasil cada vez melhor e mais justo para todos. Tem alguns temas colocados para 2024, devem ser puxados aí, com reflexos naturalmente no roteiro político de cada um de vocês. Um deles é o fim da reeleição, a discussão sobre o fim da reeleição. O que você acha disso? Olha, tem coisas boas na reeleição. Um mandato de 5 anos, né, para executivo. Tem coisas boas e outras não, né? Eu acho que é um debate que deve acontecer no Senado, como que é o Pacheco, né? E eu vejo dificuldades na questão dos senadores, né? Porque parece que o debate passa também por coincidência de mandato, né? Isso, para ficar 5 anos. Como é que vai coincidir esse mandato? O senador vai ser 5, vai ser 10? Talvez 10 é muito tempo, né? Talvez 5 seja pouco, né? É um debate que vai acontecer pela força do Pacheco, né? Mas eu acho que tem tantos problemas mais urgentes no Brasil, mais importantes do que esse debate de reeleição. Eu acho que a reeleição, enquanto instituição, tem cumprido seu papel. Quem é bom, o povo reelege. Quem é ruim, o povo tira. Eu acho que o Senado deveria gastar mais energia com coisas mais relevantes e mais importantes, como, por exemplo, o eixo Piancó, né? O eixo Piancó para trazer água de beber. O terceiro eixo da transposição. Pois é, trazer para Paraíba. E não só esse eixo, mas outros eixos. Eu acho que se cada estado aumentasse seus eixos, a transposição do Tapajós, né? Para o São Francisco, e do Rio Negro para o Tapajós, essa é a transposição que ninguém fala mais, que deve ser feita esse debate no menor espaço de tempo possível para garantir segurança hídrica para todo o Nordeste, o seu irmão, Murilo Galdino, está lá como deputado federal. Como é que você avalia o trabalho dele? O Murilo fez o quê em 2023? Pois é. Você conseguiria defendê-lo como primeiro ano de mandato dele? Olha, para ser sincero e franco e bem verdadeiro, um excelente mandato. O Murilo tem conseguido aprovar, enquanto deputado na CCJ,
e também já transformando em lei, né? Debates importantíssimos, por exemplo, e leis importantíssimas. Por exemplo, agora a lei que ele apresentou e já foi aprovada, é a lei que beneficia no programa Minha Casa Minha Vida as pessoas que têm um membro da família com autismo. Então, nesses programas que o governo federal está fazendo na Paraíba, prefeituras e governo do estado, na hora do sorteio, na hora da escolha, pessoas que têm um filho autista ou uma filha autista ou é autista, ele tem preferência na distribuição dessas casas, graças a uma iniciativa do deputado Murilo, né, que já virou lei, que o presidente Lula já sancionou e já está colocando em prática. Para primeiro mandato, é muita coisa acontecendo. Murilo está na CCJ, Murilo tem conseguido recursos extras, mesmo sem ter direito à emenda, que a emenda que você tem direito agora, para sair em 24. Mas ele conseguiu recursos extras com sua habilidade política, nos ministérios, conversando com o próprio presidente. Então, ter feito um trabalho importantíssimo. A questão da doutora do Pajeú, que estava calada, ele foi para a guerra, foi para a luta, procurou o presidente Lula lá em Santa Luzia, quando o presidente Lula veio aqui, mostrou a ele a realidade da doutora do Pajeú. O Lula até fez algumas perguntas a ele na minha frente. E como é que está, deputado? Não, tem orçamento, só tem dinheiro para concluir até Triunfo, que é a última cidade do Pernambuco, mas a parte da Paraíba não tem recurso. Senão eu vou colocar no PAC, me mande isso aí, me mande para mim, mande para a minha assessoria. Chamou logo um assessor e mandou entrar em contato com o Murilo. E tanto que se cumpriu isso aí, que Lula, quando veio a Paraíba, né? Lula não veio, mas mandou o ministro da Bahia, o ministro da Casa Civil, esqueci o nome. Rui Costa. E o Rui Costa veio e anunciou essa obra como uma das que compõe o PAC, graças a essa força política que Murilo acordou o presidente Lula, e ele assumiu esse compromisso de colocar no PAC e realmente cumpriu. Então, o que o Murilo tem feito enquanto deputado federal é louvável, quero parabenizá-lo. Agora, com sua capacidade política, já tem 10 das 15 assinaturas para ser o próximo coordenador da bancada. E você não consegue ser coordenador da bancada se não tiver uma postura política, se não tiver um equilíbrio político forte dentro da bancada. Ele está trabalhando para substituir Damião Feliciano. Porque houve um acordo que cada deputado passa um ano. Cada deputado passa um ano enquanto coordenador. Então, Damião termina o ano dele agora, em dezembro. Murilo será o próximo, né? Mas ele vai ter o voto de Gervásio Maia, presidente do PSB, que você brigou já com o Gervásio. Gervásio já assinou. Já tem um Gervásio já assinou. Eu não briguei com o Gervásio, briguei com o Gervásio lá atrás, em negócio de deputado, mas já está superado. Eu tenho posições. Quem me pergunta as coisas como vocês perguntam, eu respondo o que eu penso. Eu não digo nada para agradar, nem para desagradar ninguém. O que eu digo é o que eu acredito que eu penso. Então, é assim, as pessoas me perguntam, eu respondo o que eu penso, tá certo? Tenho nada de briga com o Gervásio. Semana me encontrei com ele num café lá de Jônio, conversei com ele lá um pouquinho na mesa lá. Então, se a gente não tem essa amizade, essa aproximação toda, mas briga não tem não. Briga não tem não. Bom, vamos fechar. Não vou nem lhe perguntar qual é o desejo que você tem para a Paraíba, que você vai dizer que é uma Paraíba melhor e mais justa. Então, vou para a gente fechar aqui, lhe perguntar qual o pedido que você tem, que você deixa aí especificamente para o governador, se é um duodécimo maior, enfim, se teria algum pedido para deixar para 2024, presidente? Que o governador possa cada vez mais construir uma Paraíba melhor e mais justa para todos, que Deus possa abençoar todos os presidentes dos poderes e que nós, paraibanos, façamos a nossa parte. Essa história de só governo, de só o prefeito resolver tudo, de só o senador, de só o presidente, isso é uma ideia ultrapassada. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós mesmos. É preciso que a gente se una, se junte, se fortaleça, para que cada vez mais possamos contribuir por uma Paraíba, por um Brasil cada vez melhor e mais justo para todos. Tá aí, deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. A gente vai ficando por aqui. Um feliz 2024 para você, todos os seus sonhos, todos os seus desejos possam ser realizados, especialmente se eles forem bons desejos para você. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.